Este áudio é uma produção do GEPLAGE, Grupo de Estudos e Pesquisa, Estado, Política, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação, da Universidade Federal de São Carlos, campus de Sorocaba. Voz de Carla Alessandra Barreto. Título: O trabalho docente, elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas. Autores: Maurice Tardif, com formação em Filosofia, e Claude Lessard, com formação em Sociologia. Capítulo 2: A escola como organização do trabalho docente. Desde que a docência moderna existe, ela se realiza numa escola, ou seja, num lugar organizado, espacial e socialmente separado dos outros espaços da vida social e cotidiana. Ora, a escola possui algumas características organizacionais e sociais que influenciam o trabalho dos agentes escolares. Como lugar de trabalho, ela não é apenas um espaço físico, mas também um espaço social, que define como o trabalho dos professores é repartido e realizado, como é planejado, supervisionado, remunerado e visto por outros. Esse lugar também é produto de convenções sociais e históricas que se traduzem em rotinas organizacionais relativamente estáveis através do tempo. É um espaço socio-organizacional no qual atuam diversos indivíduos ligados entre si por vários tipos de relações mais ou menos formalizadas, abrigando tensões, negociações, colaborações, conflitos e reajustamentos circunstanciais ou profundos de suas relações. Além disso, a escola como lugar de trabalho se caracteriza por tecnologias particulares, Dribin, 1970, próprias dela, programas, disciplinas, matérias, discursos, ideias, objetivos e etc., que são realidades primeiramente cognitivas ou discursivas, com as quais os docentes devem agir e lidar para atingir seus fins. No mesmo sentido, os objetivos desse trabalho são vastamente simbólicos e, portanto, materialmente intangíveis, porque elas tratam de concepções socioculturais da criança, do adolescente e do adulto, ou seja, de como eles devem ser, fazer e saber enquanto membros educados, socializados e moralizados, instruídos de uma determinada sociedade. Em nossos dias, como a vasta maioria das organizações sociais, a escola se caracteriza amplamente pela codificação e a burocratização do trabalho dos agentes que ali trabalham. Basta olhar a espessura e a complexidade das regras administrativas que regem as relações de trabalho dentro das escolas, na maioria dos países, para dar-se conta disso. Assim, o contexto escolar constitui concretamente um verdadeiro ambiente cuja contingência pesa enormemente sobre as condições de trabalho dos professores. Por exemplo, veremos que a falta de recursos, de tempo e a escassez de instrumentos pedagógicos são fatores materiais frequentemente mencionados pelos professores, como estando entre as maiores dificuldades dessa profissão. Todos esses fenômenos organizacionais, formais e concretos, gerais e particulares, afetam profundamente o trabalho docente, sua atividade e seu status, sem falar da sua experiência da profissão. Contudo, nem todos esses fenômenos se situam no mesmo plano, nem decorrem das mesmas causas. A escola não é um laboratório nem uma usina informatizada. Nela, produzem-se muitas coisas que dependem das circunstâncias, do momento ou de fatores humanos imprevisíveis ou incontroláveis. Nesse sentido, seria inútil exagerar a realidade dessa organização, pretendendo explicar tudo nela e relacionar
tudo a causas e fenômenos simples e únicos, oriunda de uma atividade coletiva produzida por uma longa e sinuosa evolução social. A escola moderna possui, sem dúvida alguma, considerados como indivíduos ou grupos que compõem o pessoal escolar. Nós propomos nesse capítulo e no seguinte considerar a escola ela mesma comunidade de análise e tentar aprender em que pontos claramente a organização interna e as relações que ela determina com e entre os agentes e outras organizações ou grupos condicionam o trabalho docente. 2.1. As bases organizacionais do trabalho docente. A escola, tal como a conhecemos, é o produto de uma evolução histórica bastante longa, que iniciou aproximadamente no século XVI com as escolinhas de caridade e os primeiros colégios. Mas é somente no final do século XVIII que essa nova organização social se consolida e se difunde realmente. Enquanto os séculos XIX e XX garantem sua expansão pelo viés da estatização, da obrigatoriedade escolar e da democratização do ensino. Ora, é interessante constatar, inicialmente, que a escola conservou, através dos séculos, uma organização básica relativamente estável, sobre a qual veio lentamente instalar uma administração e uma burocracia cada vez mais pesadas e onipresentes. Descrevamos rapidamente esse processo de institucionalização da organização escolar, para colocar em boa evidência sua estrutura básica. Aqui nos interessamos pela persistência de uma certa estrutura, apesar das variações que ela sofreu na história. É, portanto, essa estrutura, com suas características, suas invariáveis, que gostaríamos de desnudar, para bem demonstrar como ela intervém, qual um dispositivo condicionante do trabalho docente. 2.1.1 A escola como organização separada dos outros espaços sociais. Além das inúmeras variações entre períodos e regiões da Europa de então, pode-se dizer que entre os séculos XVI e XVIII assiste-se, sobretudo graças aos esforços de comunidades religiosas de ensino e de grupos semelhantes, os irmãos das escolas cristãs, a emergência e a estruturação de uma nova forma de educação destinada a ser forma dominante em seguida, a escolarização. Berthelot, 1983. Esta nova repousa sobre um dispositivo organizacional no qual se instalam rapidamente alguns elementos do trabalho escolar que repercutem sobre a tarefa dos professores. Grosso modo, encontram-se esses mesmos elementos ainda hoje. De acordo com Ruth Mescher, citado por Nova, 1987, página 66, a organização escolar se desenvolve rapidamente no fim do antigo regime. Os países europeus dispõem de inúmeras escolas, colégios e escolinhas, funcionando já segundo um modelo relativamente difuso. Alunos jovens de idade homogênea repartidos em classes de composição estável em função de seu domínio escolar precedente. Esses alunos não têm a mínima noção dos objetivos de sua formação e espera-se deles uma atividade receptiva a um saber transmitido por adultos que tem por única ou principal função ensinar. Em seguida, o destaque cada vez maior que o fenômeno escolar vai recebendo mostra que ele corresponde a uma forte necessidade interna das sociedades modernas. Segundo diversos autores, Chartier et al., 1976, Comper, 1997, Gautier, 1993, 1996, Nova, 1987, Vincent, 1980, 1994, a escola apresenta
desde o fim do século XVII, as seguintes características que estão em vigor ainda hoje. Ela repousa, antes de tudo, sobre um certo número de dispositivos institucionais, ao mesmo tempo espaciais e temporais, que delimitam e estruturam um espaço social autônomo, fechado e separado do ambiente comunitário, e dentro do qual as crianças são submetidas a um longo processo de aprendizagem, socialização e instrução, estendido em vários anos. A escola nasce, portanto, como uma organização no momento em que os estabelecimentos escolares mantêm as crianças no interior de seus muros e cercas, para submetê-las a um tratamento particular, coletivo e comum, de longa duração, que não tem equivalente no contexto da comunidade social. Nesse sentido, como com a escola moderna, o que aparecem são novas relações sociais e educativas entre novos grupos e atores, os alunos e os professores, no seio de uma nova organização social. Essas relações sociais repousam num novo sistema de práticas que se chamará a pedagogia escolar. Exercícios, memorização, repetição, correções e recompensas, exames, deveres, etc. Essa pedagogia apresenta 3 características. Ela é codificada, ou seja, é objetiva e escrita. Ela é endereçada a coletividades de alunos, a grupos e não a indivíduos. Finalmente, ela é impessoal e regulamentar, válida para todos os membros da organização, tanto mestres como alunos. Esse novo sistema de práticas prescreve diversas atitudes e impõe vários comportamentos sociais que se tornarão, em seguida, tipicamente escolares, posturas e atividades corporais regulamentadas, controle da presença e dos movimentos, controle do tempo, vigilância dos alunos pelos mestres, obediência, etc. Enquanto espaço social novo, a escola vai definir, portanto, através dessas atitudes e comportamentos, um novo registro de relações sociais entre aqueles que ensinam e aqueles que aprendem. Essas relações sociais já não são as mesmas que uniam os mestres de ofício aos aprendizes, os pais aos filhos, os padres que ensinavam nas igrejas aos pobres das paróquias, o mestre que trabalhava em casa e dava lições particulares às crianças apadrinhadas. Aqui, as relações são escolarizadas, ou seja, moduladas e mediadas pelas regras da vida da escola. A escola utiliza diferentes instrumentos, livros, cadernos, manuais, quadros, etc., que têm em comum o fato de serem artefatos transmissores da cultura escrita e de saberes escritos, codificados, objetivados. O discurso escolar é fundamentalmente um discurso escrito e, por escrever-se, distingue-se por isso de outras práticas de formação então em uso e que giram em torno do contexto da oralidade e dos saberes locais, cotidianos, informais e de aprendizagem por ouvir dizer e ver fazer. A escola requer a presença de um pessoal cujo status, docente, e a função central, ensinar a mesma coisa no tempo e da mesma maneira a grupo de alunos, não existem em nenhuma outra parte do mundo social a cujo contexto a escola pertence. Finalmente, como toda construção humana coletiva, ela persegue um projeto comum, através do qual as ações e os objetivos dos agentes adquirem sentido, agir em profundidade sobre os alunos para socializá-los, moralizá-los e instruí-los, segundo as regras próprias da organização. Entre os historiadores, sociólogos e outros especialistas desse assunto, as pesquisas e os discursos em torno do nascimento da escola e das causas e demais forças sociais que a conduzem e modelam se sucedem sempre sem chegar à unanimidade.
Na verdade, é provável que essa nova organização corresponda, como dizíamos, a diversas necessidades internas das sociedades modernas, então em plena edificação. Por exemplo, se seguirmos as ideias de Michel Foucault a respeito das sociedades disciplinares, observaremos sensivelmente na mesma época o surgimento de outras grandes organizações sociais da modernidade: hospitais, asilos, prisões, diferentes aparelhos de Estado, etc., funcionando segundo lógicas semelhantes. Como pano de fundo, numa perspectiva weberiana, pode-se falar de um processo de diferenciação no seio das sociedades modernas, que conduz progressivamente à institucionalização de campos sociais regidos por racionalidades e mais autônomas, fundadas sobre saberes específicos: medicina, psiquiatria, pedagogia, administração, etc. Procedimentos particulares de controle, novo vocabulário, novos sistemas de classificação, novos tratamentos, etc. E de novos agentes, médicos, psiquiatras, pedagogos, etc. É claro também que a edificação dos Estados europeus reforça e consolida esse processo de diferenciação social, na medida em que o Estado moderno, em todo lugar que aparece, aborda a sociedade como um conjunto de áreas entregues à sua ação. Além disso, alguns fenômenos sociais tão massivos como a industrialização e urbanização também tiveram um papel importante, principalmente porque modificaram as estruturas familiares então em vigor e levantaram problemas novos relacionados à infância enquanto categoria social emergente. A urbanização e a industrialização permitem, de certo modo, utilizando a linguagem de Marx, a acumulação primitiva da infância, que se torna um problema de ordem pública e não mais somente familiar. Por exemplo, quando lemos os escritos de pedagogos do século XVIII que fundaram verdadeiras escolas, Charles Demier, Georges Bettencourt, Georges-Baptiste de La Salle, etc., constatamos a forte presença de uma visão moral da infância e das crianças. Visão esta que sugere, antes de tudo, educá-las, ou seja, controlá-las e discipliná-las. Através de seus escritos e suas ações, esses reformadores pregam também a ideia da escolarização obrigatória para todas as crianças, pobres ou ricas. Essas ideias de controle disciplinar e de moralização das crianças podem ser interpretadas como proposto por Foucault e diversos autores marxistas, como a imposição da nova ética do trabalho capitalista às crianças das classes proletárias. A escola teria por objetivo, então, inculcar valores de obediência, de empenho, de perseverança e de disciplina nas crianças, ao mesmo tempo mergulhando-as numa primeira organização do trabalho coletivo, do trabalho abstrato, proletárias. A escola teria por objetivo, então, inculcar valores de obediência, de empenho, de perseverança e de disciplina nas crianças, ao mesmo tempo mergulhando-as numa primeira organização do trabalho coletivo, do trabalho abstrato, planejado em função de tempos e objetivos, que só tem sentido dentro do sistema produtivo. A escola seria a prefiguração, assim, de uma primeira organização científica do trabalho. Não é isso que sugerem, por exemplo, as ideias do pedagogo Comênios, cuja grande didática promete ensinar tudo melhor e mais depressa a todas as crianças e dentro de uma perfeita ordem? Contudo, autores como Vincent, 1980-1994, e Gautier, 1993, também sugerem
que essas ideias de controle e moralização se enraizam na racionalidade não apenas econômica, mas também política e ideológica. Por exemplo, Vincent mostra muito bem que a ordem escolar imposta pelos irmãos das escolas cristãs no século XVII se preocupa mais com o controle do que com a produtividade, com a moralidade mais do que com a eficiência. Não é a quantidade e a rapidez na aprendizagem que importam, mas sim o respeito às formas escolares e a obediência às regras da escola. Por sua vez, Gautier insiste no fundo ideológico que está por trás da escola nascente. É muito comum entre os pedagogos de então a ideia de que a natureza da escola seja ordenada como a de um relógio. E são eles que organizam as classes e escolas como um verdadeiro mecanismo de relojoaria, considerado capaz de reproduzir a ordem natural e social. Devemos acrescentar a esses fenômenos a multiplicação dos leitores. Chaunu, 1966-1982, e o surgimento das línguas vernáculas próprias dos Estados-nações. A escola é o moderno vetor da expansão da cultura escrita, da cultura do livro e da escrita à mão, não mais como símbolo de prestígio ou posse distintiva de uma elite clerical que lê latim, mas como veículo de saberes escritos e profanos que aparecem na multidão de reformas e contra-reformas no período clássico. Em síntese, essas diversas interpretações sugerem, portanto, que no fim do século XVII e no início do século XVIII nasce uma nova organização que corresponde, em sinergia, a várias necessidades sociais. Como funciona essa organização? Quais são as suas características quanto ao trabalho docente? 2.1.2 A estrutura celular do trabalho docente. Tanto se ela reduzir-se à expressão mais simples, como no caso daquelas pequenas escolas do interior, com apenas uma ou duas classes, quanto se for um gigantesco estabelecimento com vários milhares de alunos e várias dezenas de classes, uma escola sempre repousa, quanto à sua organização sociofísica, sobre um dispositivo simples e bastante estável, as classes, ou seja, espaços relativamente fechados, na maior parte do tempo fechados, nos quais os professores trabalham separadamente, cumprindo aí essencialmente sua tarefa. Podemos qualificar a divisão do trabalho por classes como celular, Lortier, 1975, pois ela repousa sobre uma organização na qual os trabalhadores estão separados uns dos outros e cumprem uma tarefa ao mesmo tempo completa e autônoma, num local apartado dos outros trabalhadores. A escola, como todas as outras organizações sociais, é fortemente burocratizada, mas seu núcleo central, ou seja, lá onde se realiza a atividade básica da organização das classes, permanece numa proporção considerável refratária aos controles burocráticos diretos. Retornaremos a esse importante assunto um pouco mais adiante. No momento, parece importante aqui assinalar o fato de que essa organização celular do trabalho continua a ser ainda um dispositivo básico de nossos sistemas modernos, mesmo os mais complexos e os mais enormes. O sistema de ensino da América do Norte e na Europa fundamentam-se sempre nessa estrutura celular, na escola, crescendo sem cessar durante um século. Esse crescimento se realiza essencialmente pela junção de um número crescente de classes, provocando também o envolvimento de novos professores. Ora, o mesmo acontece com a maioria das outras organizações sociais, sobretudo econômicas, em que as mudanças tecnológicas e os novos métodos de gestão do trabalho engendraram um crescimento da produção,
mas também uma redução do pessoal, como ainda uma reorganização regular das unidades de trabalho. Nós lidamos, portanto, nas classes com um dispositivo organizacional realmente estável. Assim, fenômenos tão importantes como a escolarização massiva da infância no século XX, a burocratização da escola, a estatização, o prolongamento do tempo de escolarização, etc., não intimidaram nem modificaram substancialmente. Se algumas outras formas de organização têm sido e ainda são tentadas, escolas a céu aberto, tutorias, etc., elas nunca chegaram a ameaçar de qualquer maneira a hegemonia da classe tradicional. Mais que isso, exatamente, essa estrutura celular é integralmente retomada nas sociedades não ocidentais, no momento em que a escolarização começa a difundir-se por lá. Por outro lado, o surgimento da classe como primitiva célula da escola moderna não basta para definirmos a docência. No século XVIII e XIX, e mesmo durante uma boa parte do século XX em diversos países, a classe simplesmente se confunde com a escola, exceto nos centros urbanos. A escola depende amplamente, se não exclusivamente, da vontade e da iniciativa locais, bem como de recursos que a comunidade se dispõe a investir nela. A existência de uma necessidade social de instrução ainda não está claramente afirmada e a demanda nesse sentido é fraca e aleatória. Aqueles que defendem a obrigatoriedade escolar bem antes da Revolução Francesa precisam lutar contra a população para impô-la, não apenas as classes populares, mas também a nobreza e a burguesia. A instrução não sendo ainda obrigatória, a prática do ofício docente fica sujeita a eventualidades do momento. Diversas comunidades de professores competem uma contra as outras, esforçando-se por impor as suas práticas de instrução e formação moral da juventude. Em diversos estados-nações em fase de edificação, os professores não constituem um grupo estável e homogêneo, não têm uma identidade comum porque não estão submetidos a uma mesma socialização e a uma mesma formação. Em geral, a comunidade na qual a escola se insere se interessa mais pelas qualidades morais dos docentes do que por suas competências pedagógicas. Charlot, 1994. Além disso, seja para os leigos como para os religiosos, ensinar não é uma verdadeira ocupação em tempo integral. Para os religiosos é primeiramente o sacerdócio que constitui o essencial na vida e a relação com o trabalho é intermediada pela comunidade. Além disso, até quase o final do século XIX, também a nobreza e a burguesia. A instrução não sendo ainda obrigatória, a prática do ofício docente fica sujeita a eventualidades do momento. Diversas comunidades de professores competem umas com as outras, esforçando-se por impor as suas práticas de instrução e formação moral da juventude. Em diversos estados-nações, em fase de edificação, os professores não constituem um grupo estável e homogêneo, não têm uma identidade comum porque não estão submetidos a uma mesma socialização e uma mesma formação. Em geral, a comunidade na qual a escola se insere se interessa mais pelas qualidades morais dos docentes do que por suas competências pedagógicas. Charlot, 1994. Além disso, seja para os leigos como para os religiosos, ensinar não é uma verdadeira ocupação em tempo integral. Para os religiosos, é primeiramente o sacerdócio que constitui o essencial na vida e a relação com o trabalho é intermediada pela comunidade. Além disso, até quase o final do século XIX e mesmo no século XX, conforme os países, os leigos que trabalham no ensino são bastante móveis e as autoridades escolares precisam
contar com um constante fluxo e refluxo do pessoal docente. As mulheres ensinam esperando casar-se. Os homens ensinam na esperança de fazer outra coisa. As condições de trabalho são geralmente muito lastimáveis e os salários derrisórios. A consideração social quase não existe. Enfim, o próprio período de trabalho, que perdura por 8 ou 9 meses, torna mais difícil segurar o pessoal. Notemos que esses fatores contam ainda hoje, principalmente quando existe uma penúria de professores ou quando sua manutenção no trabalho é muito frágil. O Brasil, Terrin, 1998, e os Estados Unidos, Darling, Ramon e Sklan, 1996, passam atualmente por esse tipo de situação, ao menos por uma parte de seu corpo de professores. É somente no final do século XIX e, sobretudo, no século XX, que a docência começa lentamente a assumir a configuração que conhecemos hoje, quando a instrução se torna obrigatória e as classes e escolas se unem para estabelecer as bases de um sistema mais considerável e também mais estável. Afastando-se da vocação religiosa, o ensino torna-se progressivamente uma ocupação realizada por leigos, sobretudo por mulheres, e se exime da tutela da comunidade social em que se insere e da Igreja, integrando-se ao Estado. Obviamente, a comunidade continua a exercer um controle sobre a escola através dos impostos, dos pais ou funcionários da escola, mas esse controle fica juridicamente definido. Como todos os outros domínios onde intervém o Estado, substitui as tradições espontâneas e os mecanismos sociais, cegos por um planejamento explícito da educação. É nesse contexto que o acesso à profissão docente vai se tornando lentamente objeto de normas explícitas e a formação profissional vai se estabelecendo progressivamente, além de um sistema de controle de atividades dos profissionais do ensino, através de inspetores dentro da escola. Assim, na medida em que a educação toma a forma de escolarização planejada pelo Estado, a docência se torna autônoma e adquire traços de ocupação estável, beneficiada pouco a pouco pela proteção de seu espaço de exercício profissional e de seu recrutamento. O grupo docente se recolhe nas salas de aula, que se tornam células do sistema escolar, garantindo-lhes assim um posto de trabalho, em boa medida subtraído ao controle direto vindo do exterior. A relativa uniformidade das condições de trabalho possibilitam, assim, uma socialização comum e a formação de um ethos coletivo, Lortier, 1975. Nesse processo de estabilização e de institucionalização da escola e da profissão docente, as marcas típicas que iremos enumerar nas próximas páginas se juntam. Então, estabelecendo-se como uma das características relativamente estáveis da organização do trabalho docente em ambiente escolar. Ensinar passa a ser trabalhar a maior parte do tempo nessas e com essas condições básicas. 2.1.3 O professor como responsável pela ordem na classe. Desse modo, é no andamento dessa evolução na qual se estabelece passo a passo a estrutura da organização escolar que a classe, tal qual conhecemos hoje, torna-se a unidade básica do ensino e que se instituem as principais características do trabalho docente. 1. Uma pessoa adulta que se presume saber. 2. Tem contatos regulares. 3. Com um grupo. 4. De pessoas, crianças que devem aprender. 5. Cuja presença é obrigatória. 6. Para ensinar-lhes. 7. Um conteúdo
socialmente definido. 8. Através de uma série de decisões tomadas em situação de urgência. Vander Maren, 1990. Desde seu surgimento nos séculos 16 e 17, os colégios e as pequenas escolas propõem uma pedagogia baseada num modelo autoritário e num controle disciplinar bastante sistemático exercido pelo mestre sobre os alunos. O mestre é o centro da atividade na classe, ele é o sol do sistema pedagógico. As ações dos alunos giram em torno dele, que impõe o ritmo dos exercícios, das repetições, das tarefas, dos movimentos, etc. Em resumo, é o mestre que assume o programa principal ou dominante da ação na classe. Assim sendo, a ordem das interações depende fundamentalmente de sua própria iniciativa e de sua capacidade de impor respeito às regras da organização que o contrata. Ora, apesar de todas as novidades introduzidas pela nova educação e por diversas outras correntes psicológicas contemporâneas, o construtivismo piagetiano, o ensino estratégico, o ensino diferenciado, somos obrigados a constatar que essa organização, que coloca o docente no centro da ação, permanece sendo a maneira dominante de ensinar, não somente no Ocidente, mas em todo o mundo. Veremos pela análise dos nossos dados que o docente é e se percebe mesmo como o principal, se não o único responsável pelo funcionamento da classe. Essa situação é reforçada tanto pela maioria das direções escolares que exigem dos professores a capacidade de controlar seus alunos na sala de aula, quanto pelos seus colegas que vivem exatamente a mesma situação sem pedir a intervenção de ninguém. Portanto, geralmente é preciso fazer exatamente como os outros, quer dizer, não contar com eles. A solidão do trabalhador diante de seu objeto de trabalho, grupo de alunos, solidão que é sinônimo ao mesmo tempo de autonomia, de responsabilidade, mas também de vulnerabilidade, parece estar no coração dessa profissão. Esse sistema funciona e só é possível graças a uma forte disciplina e a múltiplos controles. Hoje, como ontem, a classe é um dos ambientes sociais mais controlados de todos. Esses controles, muitas vezes, são sutis e estão em atuação bem antes do início da aula. Por exemplo, os alunos são apartados e vigiados antes de entrar na escola. São divididos em grupos e subgrupos, de acordo com diversas variáveis: idade, sexo, resultados anteriores, dificuldades, etc. Deslocamentos, modos de se exprimir, higiene corporal, postura, atitudes, gestos, tomada da palavra, mímicas, etc. Tudo é regulamentado. Esse ordenamento das posturas corporais e das atitudes sociais tem sua origem historicamente em diversos modelos de autoridade e legitimação: religião, ordem natural, ideais republicanos, valor do trabalho, etc. Ele pode ser imposto exteriormente dos alunos, às vezes violentamente através da palmatória, ou interiorizada por eles graças às variadas técnicas pedagógicas de inculcação que conduzem à formação de hábitos escolares. De fato, grande parte do trabalho docente, no maternal e no começo do primário, consiste em inculcar tais hábitos pela socialização às normas escolares. Além disso, a manutenção da ordem nas classes constitui um forte elemento do trabalho docente. A noção de ordem não quer dizer necessariamente silêncio e imobilidade, mas simplesmente que os alunos devem acatar as regras da organização, quaisquer que sejam. Nesse sentido, mesmo o ensino libertador estabelece um programa de ordem a ser respeitado. De acordo com um pensador como Foucault, 1975, a ordem na classe repousa sobre uma dicotomia entre o espírito e o corpo dos alunos. Essa dicotomia está no centro da cultura escolar e da cultura moderna.
ao mesmo tempo em que repousa ou deriva de outras dicotomias centrais, como sujeito-objeto, espírito-matéria, intelectual-manual, etc. A cultura escolar tende a garantir o controle corporal dos alunos para melhor sujeitar essa dimensão em benefício da valorização das funções verbo-intelectuais. Como bem dizia New, 1970, um dos pais da pedagogia libertadora. A escola tradicional se dirige, antes de tudo, à cabeça dos alunos, idealmente estes como as personagens da peça de Beckett, em Attend Godot, 1964. Ficam reduzidos ao estado de cabeças falantes. É exatamente por essa razão que a educação física, na medida em que tem o corpo por objeto de práticas escolares, sempre teve um papel ambíguo. Vigarello, 1978. A maior parte do tempo com o objetivo de controlar o corpo, higienismo, militarismo, naturalismo, etc. Mas, como dizíamos anteriormente, a ordem na classe está estreitamente relacionada à ordem na escola e no contexto comunitário, principalmente na família. O controle dos alunos pelo professor estende-se também aos corredores escolares, aos pátios de recreação e em todos os demais espaços de organização. Por exemplo, os banheiros, dormitórios e etc. Além disso, uma parte não descartável do trabalho dos alunos é controlada pelos pais ou adultos fora da escola. A solidariedade e a convergência entre esses três sistemas de autoridade, a classe, a escola e o contexto social, são, assim, fatores muito importantes para o trabalho docente. Quando eles falham, surge todo tipo de problemas. Por exemplo, em algumas zonas urbanas norte-americanas, existe uma verdadeira ruptura entre o espaço escolar e o espaço das classes. Os corredores da escola são invadidos pelas leis da rua, violência, droga, roubos, prostituição, etc. E as autoridades escolares mostram um sistema tecnológico e paramilitar para controlar os alunos antes de entrarem nas classes. Detectores de metal, vigias, câmeras, revistas frequentes, controles de identidade, etc. Como mostrou Devine em 1996, os professores assumem unicamente o trabalho cognitivo junto aos alunos e relegam às autoridades o seu controle corporal. Os professores que interrogamos também apontam problemas semelhantes, embora de menor amplidão. É óbvio, contudo, como veremos no capítulo 4, que os alunos mudaram e os controles exercidos sobre eles são mais complexos e sutis que antes. 2.1.4 Natureza da ordem na classe. A ordem nas classes fundamenta-se numa dupla realidade. Numa estrutura organizacional estável, as classes são fechadas, não entra quem quiser, os alunos são dispostos em filas para serem observados simultaneamente pelo mestre. E num trabalho sistemático do mestre, vigilância, advertências, punição, intervenção, chamada à ordem, etc. Nesse sentido, a classe é um lugar social já organizado no qual o professor sempre dispõe de certos recursos em forma de regras e dispositivos organizacionais, mas que exige, ao mesmo tempo, uma intervenção constante para manter-se e renovar-se. Em outras palavras, a classe depende ao mesmo tempo de uma ordem social relativamente estável, imposta através de normas e controles institucionais, e de uma ordem social edificada na medida de seu desenvolvimento pelas interações entre os professores e os alunos. Essa dupla natureza da ordem na classe, dada e construída, regulamentada e improvisada, imposta pela instituição e modelada pelos seus próprios atores, continua sendo ainda hoje um elemento invariável
que constitui a situação pedagógica no contexto escolar, que analisaremos nos capítulos subsequentes da obra. Consequentemente, uma faceta importante da organização escolar é a autonomia garantida aos professores enquanto agentes que emitem juízos de discernimento a respeito dos procedimentos que devem ser utilizados em classe com os grupos de alunos sob sua responsabilidade. Essa autonomia se manifesta na própria organização escolar, ou seja, na sua estrutura em forma de classes, sua organização celular. Os docentes trabalham sozinhos em sala de aula, relativamente longe dos olhos de seus colegas e superiores. Eles têm ampla jurisdição sobre o que se passa dentro da sala. Tal é a realidade básica desse trabalho. Tal descrição da ordem na classe não desconsidera os trabalhos de Foucault a respeito da organização dos asilos e dos cárceres, 1972. Ela também se vincula às ideias propostas por Goffman a respeito das instituições totais, 1968, e de Meyer sobre a infância, 1977. Finalmente, aproxima-se de algumas ideias dos teóricos da forma escolar, Vincent, 1994, por uma síntese, que colocam o acento sobre a onipotência de regras independentes dos atores e às quais estes se submetem sistematicamente. Contudo, se tentarmos insistir demais nessa ideia de ordem, corremos o risco de negligenciar também outros aspectos constitutivos do trabalho dos professores na escola e na classe. Primeiramente, a escola também é uma organização amplamente aberta para fora, pois um bom número de pessoas que intervêm nela, os pais, os funcionários, os comitês e as autoridades escolares, a comunidade em volta do estabelecimento, etc. Essa abertura se traduz na existência de duas espécies de poder dentro da escola, Dribin, 1970. O poder sociopolítico das pessoas eleitas, funcionários, ministros, políticos, etc., ou de grupos de pressão, pais, associações religiosas, etc., que atuam na escola de fora para dentro, esforçando-se para impor sua maneira de ver as coisas. 2. O poder dos especialistas e dos agentes formados e pagos para trabalhar no interior da escola e que fundamentam sua ação, geralmente sobre o conhecimento, sobre as técnicas, etc. Esses dois poderes às vezes entram em contradição um com o outro, como demonstrado pelas inúmeras lutas entre o governo e os professores, a oposição dos administradores locais às decisões dos funcionários, ou simplesmente as divergências de pontos de vista entre os professores e os pais com relação às necessidades da criança. Em segundo lugar, cada dia, várias vezes durante o mesmo dia, as crianças saem das classes sofrendo diversas influências sobre as quais os mestres não têm nenhum controle direto. Nesse sentido, o objeto do trabalho docente escapa continuamente à medida do trabalhador. Trata-se de um objeto social que vive em diversos mundos socializados: família, quarteirão, grupo de jovens, atividades de lazer. É esse fenômeno de exterioridade do objeto do trabalho que explica o fato de a ação dos professores não construir o único e o exclusivo, tampouco mais importante, determinante do sucesso ou fracasso escolar do aluno. Longe de ser uma instituição fechada, uma organização onipotente, a escola aparece, então, como um feixe de palha sacudido pelas forças sociais do ambiente. Mas, para além desse fenômeno social, o simples fato de o objeto de trabalho, os alunos, ser geralmente subtraído da ação do trabalhador, o professor, constitui-se uma limitação absoluta a todas as teorias que comparam a escola a uma instituição total, que funciona
eficazmente por coerção. Embora seja verdade que os alunos passam muitíssimo tempo durante sua vida escolar sentados nos bancos da escola primária e secundária, cerca de 15.000 horas em média no Ocidente, não esqueçamos que se trata de um tempo continuamente entrecortado por permanências ainda mais longas fora da escola e durante as quais ficam sujeitos a uma enorme diversidade de influências. As estatísticas indicam, por exemplo, que as crianças e os jovens norte-americanos passam em média 25 horas por semana diante de um televisor, o que representa, ao longo de 12 anos, quase 15.000 horas também, ou seria o mesmo número de horas dedicadas à sua escolaridade. Em terceiro lugar, a ação pedagógica não pode nunca se limitar à coerção e ao controle autoritário, porque ela exige, para ter êxito, uma certa participação dos alunos e, de algum modo, seu consentimento. Gautier, 1993. Ou, como dizem os psicopedagogos, sua motivação. Se é verdade que se pode manter fisicamente alunos dentro das salas de aula, não se pode obrigá-los a aprender, porque o aprendizado necessita de sua colaboração e participação. Ninguém pode forçar alguém a aprender, embora se possa forçá-lo a fazer de conta que aprende ou submetê-lo aos símbolos exteriores da aprendizagem. Mesmo aí, parece que estaríamos ainda lidando com um traço constitutivo da constituição pedagógica em ambiente escolar. A escola e a classe são dispositivos abertos, no seio dos quais os docentes nunca controlam totalmente seu objeto de trabalho. Ensinar é lidar com o objeto humano, um ser humano sempre, ao menos em parte, subtraído à ação do trabalhador. Mais que isso, o trabalhador precisa contar com uma certa participação de seu objeto para atingir seus objetivos. Essa participação dos alunos está no centro das estratégias de motivação que empenham uma boa parte do ensino. Os alunos vão à escola porque são obrigados. Uma das tarefas mais difíceis e inconstantes dos docentes é transformar essa obrigação social em interesse subjetivo. Todos os docentes o afirmam. Nada é mais difícil do que ensinar a alunos que não querem aprender, alunos que recusam, não o professor, mas a escola em geral e o ter que estar aí. Resumindo, essa abertura da organização escola acarreta, do ponto de vista do trabalho docente, um controle muito parcial sobre o objeto de trabalho, bem como a necessidade constante de conseguir sua participação nas tarefas individuais e coletivas. Se esses parâmetros fossem aplicados ao trabalho industrial, isto poderia gerar uma situação bastante desvairada, como em alguns filmes de Charlie Chaplin. Por exemplo, operários da equipe da manhã numa linha de montagem de automóveis veriam a equipe da tarde e a equipe da noite trabalharem segundo um plano diferente do seu. Mais ainda, os materiais utilizados, metais, plástico, vidro, etc., também ofereceriam uma resistência ativa à ação dos trabalhadores. Pode-se perceber desde logo que as normas da famosa produtividade e da racionalização do trabalho sofreriam distorções bastante importantes. Ora, os professores são obrigados a passar cotidianamente exatamente por essas situações, que consequentemente constituem obstáculos inerentes à aplicação de modelos de ação tomados do trabalho com matéria inerte e transportados para o ensino. Veremos nos capítulos dedicados aos alunos que essa realidade pode ser extremamente fatigante para os professores. Alguns vivenciam isso como um sentimento de impotência para ajudar os alunos, enquanto outros veem nisso um desafio constante e positivo para a sua própria ação. 2.1.5 Um trabalho centrado em coletividades humanas.
Desde os primórdios da escola, os alunos são divididos em classes de idade, algo totalmente novo à época, e reagrupados novamente num todo uniforme. Eles são dispostos em fileiras, sob o olhar do mestre, que pratica novas formas de ensino simultâneo que vão então se estendendo. Este é um fenômeno fundamental, pois significa que os docentes lidam, primeiramente, com coletividades, com grupos e não com indivíduos considerados um a um. Sendo uma profissão de relações humanas, a docência distingue-se assim da maioria das outras ocupações, em que a relação com os clientes são individualizadas, privadas, secretas, advogado, terapeuta, médico, etc. Com efeito, mesmo sendo realizado num ambiente fechado, o objeto do trabalho docente é coletivo e público. O professor, agindo só, lida, contudo, com um outro coletivo, para retornarmos a uma noção de Mead, 1975. Essa solidão do professor diante de e com uma coletividade de alunos tem diversas consequências. Ela favorece a autonomia do trabalhador, que é o responsável por sua tarefa, mas, ao mesmo tempo, constitui-se também um peso significativo, pois o trabalhador está isolado e não pode contar com ninguém, geralmente a não ser apenas consigo mesmo. Trabalhando em solidão e de maneira perfeitamente visível diante de um público de alunos, o professor nunca pode furtar-se ao olhar dos alunos, o que pode ocasionar certa vulnerabilidade, visto que, como dizia um professor ginasial que interrogamos, não se pode esconder nada diante dos alunos, nem mesmo suas dificuldades ou emoções. Por outro lado, o trabalho com uma coletividade tem a consequência de transformar as ações do professor em interações com um grupo, em que os alunos interagem entre si. A ação de um professor para com o indivíduo particular fica visível para todos os alunos e tem consequências diretas sobre ele. Por exemplo, os alunos tiram conclusões sobre a margem de manobra que podem ter com relação ao professor ou sobre o estilo adotado para administrar problemas disciplinares. Além disso, diferentemente de outras coletividades do trabalho na indústria ou nos serviços, o grupo de alunos não é uma equipe de colaboradores. Ele constitui para o professor, ao mesmo tempo, o espaço de seu trabalho. Entrando na classe, o professor empreende interações com o grupo. E seu material, o professor atua sobre o grupo de alunos e com ele, além de ser a fonte de resistência que precisa superar para atingir seus objetivos. Além disso, os alunos interagem entre si, sabendo-se membros de um grupo com o qual estabelecem constantes interações, que tanto podem terminar em projetos comuns, como também provocar tensões ou boicotar os projetos do professor para eles. Um professor trabalha, portanto, com e sobre seres humanos. Ora, os seres humanos apresentam algumas características que condicionam o trabalho docente. Eles possuem, primeiramente, características psicobiológicas que definem modalidades de aprendizagem concretas que os professores precisam, de um modo ou de outro, respeitar em sua docência, adaptando-as justamente às competências e atitudes de seus alunos. É por isso que a escola e os agentes escolares se baseiam sempre em certas representações da criança, de sua natureza, de suas capacidades, de seus fins. Por exemplo, quer elas sejam implícitas ou explícitas, sábias ou ingênuas, os agentes escolares vinculam algumas teorias da inteligência com cuja ajuda eles estabelecem expectativas diante de seus alunos. Berry et al., Dengle, 1994. O mesmo ocorre
com certas noções. Mas os alunos não são apenas seres psicobiológicos, são também seres sociais parcialmente definidos por sua situação socioeconômica, seus valores, suas crenças, seus interesses, etc. O docente também deve ajustar-se a esses fenômenos. Além disso, os seres humanos têm a particularidade ontológica de existir como indivíduos. São, assim, portadores de indeterminação e diferenciação, em parte. Eles sempre escapam às regras gerais, às leis coletivas, aos mecanismos inventados para enquadrá-los e controlá-los, como também às antecipações e projetos elaborados por outrem em lugar deles. Resumindo, eles são dotados de liberdade, de autonomia e, portanto, de poder, ou seja, da capacidade de agir sobre o mundo e sobre as outras pessoas a fim de modificá-las e adaptá-las a seus projetos, necessidades e desejos. Enquanto profissão de interação com seres humanos, portanto, a docência confronta-se de repente com a problemática do poder, quer dizer, com a coordenação das ações coletivas de indivíduos tão diferentes, autônomos e capazes de iniciativas, algumas das quais até potencialmente perigosas para o projeto do professor. Por lidar com seres humanos, diferentemente do trabalho industrial, a docência é marcada pela questão da visibilidade. O professor é visto e olhado pelo seu objeto de trabalho. Além disso, diferentemente do psicólogo, do médico e de outras ocupações do gênero, o docente é visto e olhado por um grupo. Ora, essa questão confere ao trabalho do professor uma dimensão ética importante, ao menos se entendermos o termo ética no sentido de Levinas, 1995, a saber, a relação com o outro encarnada concretamente em seu rosto e em sua presença, e diante do qual nasce minha responsabilidade por ele. Tal relação não pode se reduzir ao vínculo instrumental do sujeito humano com seu objeto material, vínculo concebido exclusivamente em termos de domínio do sujeito sobre o objeto. Um professor não trabalha sobre alunos, mas com e para os alunos, e precisa preocupar-se com eles. Ademais, para um bom número de professores, a opção por essa profissão é resultado de uma vontade de ajudar os jovens e as crianças. Capítulo 8. Na docência, a relação para com o outro é ainda mais complexa, por desdobrar-se entre um adulto e crianças ou jovens, o que provoca necessariamente problemas de desequilíbrio, sobretudo no plano das respectivas responsabilidades dos parceiros dessa interação educativa, como também no nível das capacidades cognitivas. Pois, por princípio, o professor sabe coisas que deve ensinar aos alunos. A relação com o outro significa que ele vê seus alunos diretamente, em pessoa, como responsável por eles. Essa responsabilidade está no âmago de sua tarefa e cada professor precisa dar-lhe sentido. Por exemplo, onde termina sua tarefa? O que ele pode fazer para ajudar e apoiar seus alunos? Até onde ele pode ir? Deve ele lutar contra a ação dos pais? Pode ele opor-se às crenças religiosas de algumas famílias? Como deve ele reagir diante do uso de drogas entre os adolescentes e de suas relações sexuais, etc. Os professores que conhecemos vivem e colocam-se essas perguntas, podendo desembocar, por exemplo, em sofrimento, sentimento de culpa ou na formação de uma couraça de indiferença e de racionalização diante da impotência para ajudar alguns alunos. Por outro lado, em se tratando de um outro coletivo, a relação ética com os alunos é igualmente dominada pelo problema de igualdade do tratamento. Cada aluno tem, em princípio, tanta importância quanto a todos os outros. Consequentemente,
O professor precisa ocupar-se igualmente com cada um deles, mas cada aluno é diferente e tem necessidades e expectativas particulares. Como então conciliar esses componentes relacionais, individuais e coletivos? Por exemplo, quanto tempo um professor deve dedicar-se a um aluno que apresenta certas dificuldades de aprendizagem? Portanto, ensinar é confrontar-se com problemas e dilemas éticos que se tornam ainda mais delicados quando se encontram num contexto de relações face a face. Veremos nos capítulos dedicados às relações com os alunos como os professores assumem, ora bem, ora mal, essas questões e esses dilemas. Dizíamos que a classe constitui uma ordem dada e construída, mas o que exatamente fazem os professores nas classes? Essencialmente, eles se esforçam por cumprir o duplo papel que a escola lhes pede, ou seja, socializar e instruir os alunos. Seu trabalho, portanto, é centrado nos alunos e se desenvolve concretamente no contexto de interações com eles. Essas interações apresentam simultaneamente duas faces. Visam a aquisição e a manutenção nos alunos de comportamentos considerados conforme as regras da escola e da classe e visam também a transmissão pelo professor e a assimilação pelos alunos dos saberes escolares considerados indispensáveis. O trabalho docente consiste, assim, em manter a ordem na classe com o objetivo de ensinar aos alunos, mas a manutenção da ordem é ela própria uma tarefa de aprendizagem, de socialização. Enquanto a aprendizagem dos conhecimentos escolares também é, ao mesmo tempo, aprendizagem de uma certa ordem cognitiva julgada legítima. Nesse sentido, o objetivo da escola nunca é simplesmente ensinar aos alunos, mas trata-se sempre de ensinar-lhes conhecimentos determinados, apresentados de uma maneira particular, de acordo com um ordenamento preciso e em função de uma imagem legítima do conhecimento da cultura. Forquim, 1989, Jung, 1971. Nesse ponto de vista, transmissão e socialização, aprendizagem e disciplina, conteúdo cognitivo e princípio pedagógico são aspectos de uma só e mesma atividade, ensinar. Ora, muitos estudos dedicados a essa questão indicam que o trabalho docente é uma tarefa de enorme complexidade, que depende do contexto, das coletividades, dos indivíduos, etc., dos objetivos determinados pela organização e dos meios de que disponha para atingi-lo. Doyle, 1986, propôs uma descrição dinâmica interessante dessa tarefa complexa. Segundo esse autor, a classe comporta as seguintes características. Nelas são produzidas tarefas e acontecimentos múltiplos e simultâneos, que se desenvolvem de acordo com certa imediatez e certa rapidez. Tem um pouco de imprevisibilidade, são visíveis, ou seja, públicos. Enfim, se desenvolve de acordo com uma certa trama temporal e histórica, que remete às suas consequências sobre os acontecimentos e as tarefas futuras na classe. Nós acrescentaremos a essa descrição, que se tornou clássica na pesquisa anglo-saxã, duas outras características dinâmicas. Primeiramente, os acontecimentos e as tarefas que se desenvolvem na classe são interativos, ou seja, se originam das relações entre os atores copresentes que interagem uns em função dos outros. Encontramos aí uma das características básicas da ação social, da qual a etnometodologia, Merran, 1978, Conlon, 1993, e a pesquisa etnográfica mostraram a fecundidade para analisar a classe. Isso significa que o mestre age em função dos alunos e vice-versa, mas os alunos também agem entre eles. Como demonstrou Doyle em 1986, o problema da ordem na classe pode ser refletido em termos de concorrência entre o programa de ação iniciado pelo mestre e os programas iniciados pelos alunos. Em segundo,
lugar, os acontecimentos e as tarefas trazem consigo uma forte dimensão simbólica e interpretativa. Em outras palavras, numa sala de aula acontecem interações significativas e não apenas comportamentos físicos ou processos de tratamento da informação. Essas interações procedem de significações e interpretações elaboradas constantemente pelos atores para compreender a ação dos outros e torná-los compreensíveis aos outros. Multiplicidade, simultaneidade, imediatez, rapidez, imprevisibilidade, visibilidade, historicidade, interatividade e significação constituem, portanto, as muitas dimensões copresentes na tarefa dos professores com alunos. Teremos a oportunidade de analisá-las sob diferentes ângulos nos capítulos seguintes. Por ora, vamos apenas mencionar que as categorias da interatividade e da significação não nos parecem situadas na mesma esfera que as demais. Elas formam, de certo modo, metacategorias, porque é justamente por ser o trabalho na sala de aula interativo e significativo que ele se realiza segundo fenômenos de multiplicidade, simultaneidade, imediatez, rapidez, imprevisibilidade, visibilidade e historicidade. Em outras palavras, é porque trabalha com um coletivo humano segundo modalidades de interação e de significações que o docente se confronta com outras dimensões fundamentais da complexidade de suas tarefas. 2.2 Características da organização escolar. Até o momento, tratamos, sobretudo, das características típicas do trabalho docente na sala de aula, mas a organização escolar possui também outras características que influenciam o serviço dos professores. 2.2.1 Disciplinas escolares, níveis e dualidade da profissão. Desde sua origem, os colégios e as escolas seguem programas escolares semelhantes aos que conhecemos hoje, organizados numa sucessão de etapas progressivas e hierarquizadas e baseadas em provas. Esses programas se apoiam em disciplinas escolares, que têm elas mesmas uma história ligada à cultura escrita. Os saberes disciplinares são então separados, transformados e reorganizados em função das necessidades próprias da escola. Nasce assim uma cultura propriamente escolar, com suas formas específicas, sua retórica, suas modalidades de transmissão, etc. Chervel, 1998. Alguns conteúdos, por exemplo, a gramática, o ensino de literatura, etc., e algumas formas de transmissão escolares, por exemplo, a exposição professoral, remontam à antiguidade greco-latina. Gusdorf, 1988, Jaeger, 1964, Marrou, 1981. Todavia, Chaunu, 1966, mostrou magistralmente que a história da cultura escrita no Ocidente foi se constituindo progressivamente como um campo autônomo e completamente separado da cultura escrita antiga, grega e romana, que por sua vez baseava-se num conhecimento e uma experiência do mundo real, ao passo que a cultura escrita repousa fundamentalmente sobre um conhecimento e uma experiência dos textos, em síntese, da escritura em si, que torna-se o fundamento, principalmente através dos comentários bíblicos, de todo conhecimento e de toda autoridade não revelada. A cultura escrita, durante muito tempo limitada e reservada à elite clerical, se constitui como uma cultura da interpretação da escritura, uma escrita do escrito, uma reescrita incessante, comentários, acréscimos, etc., dos escritos, chegando numa codificação e num formalismo escritural. Aprender e saber são, essencialmente, repetições de saberes codificados pela escrita.
A cultura escolar impõe-se à vasta maioria dos alunos como cultura escrita, codificada, formalizada, uma verdadeira ruptura em relação ao seu universo cotidiano. A escola moderna é um ambiente cultural e socialmente separado do universo ambiental, um ambiente formal, regido por exigências que têm muito pouco a ver, geralmente, com a realidade familiar e social. Historicamente, a expansão da escolarização está ligada à edificação de uma cultura e de saberes escritos que apresentam um alto grau de abstração em relação aos saberes locais das comunidades e à cultura diária. São saberes objetivados, codificados, formalizados, seus modos de transmissão e de apropriação são objeto de procedimentos delimitados e regulamentados. Uma das características do trabalho docente é, assim, condicionar os alunos a esta cultura estranha, fazer com que eles a interiorizem e acabem por conhecê-la, ou mesmo reconhecer-se nela. Além disso, desde o começo, os colégios e as escolas também estabelecem uma ordem escolar em 2 níveis, que permanecerá sendo uma característica dominante da organização escolar até os nossos dias. As escolinhas, que são as ancestrais do atual curso primário, se destinam primeiramente às crianças do povo, para quem continuará havendo uma espécie de ensino conclusivo até a segunda metade do século XX, ao passo que os colégios, o secundário, se destinam à elite e preparam para as tarefas mais nobres. Essa divisão em 2 níveis, muitas vezes contestada e, contudo, bastante estável, congrega um conjunto de hierarquizações, cultura rudimentar para o primário e cultura humanística para os colégios, cultura material, cultura manual para o primeiro nível e cultura intelectual, cultura do espírito para o segundo, Petitat, 1982. Essas divisões modelam parcialmente a identidade dos professores de acordo com as categorias de ensino, mas elas têm também um impacto sobre a própria atividade docente, sobre suas finalidades, sobre a importância atribuída às matérias escolares, às necessidades dos alunos, etc. Ainda hoje, o ensino primário é mais naturalmente identificado com aspectos da formação integral, centrada em necessidades do aluno e na dimensão afetiva. O ensino no nível secundário veicula uma imagem mais intelectual, baseada na importância da formação disciplinar e na aprendizagem verbo-intelectual. Ademais, tal estrutura em 2 níveis tende a evoluir com o tempo para uma divisão técnica de um trabalho docente com inúmeras subdivisões. Subdivisões de ciclo de ensino, por exemplo, do 1º ao 6º ano primário, do 1º ao 5º ano secundário, dependendo das variações locais. Subdivisão de setores institucionais, setor privado e setor público, setor profissional e regular dentro do setor público. Em campos, educação especial, língua materna, etc. Em matérias, português, matemática, história, etc. Essas divisões implicam para os professores em diferentes orientações para as tarefas que podem se traduzir por transformações em sua carreira, em seu status e sua identidade. Elas também traduzem uma maior diferenciação do corpo de professores e em maior mobilidade do trabalho. Mas as escolas também são, desde o início, organizações com dupla função. Elas instruem, mas também moralizam, ou seja, como se diz hoje nas ciências sociais, elas socializam as crianças, elas as educam. Historicamente, a função da educação ou da socialização e a função da instrução são postas em prática tanto nas escolinhas que garantem uma moralização dos filhos do povo, impondo-lhes uma ética do trabalho, quanto nos colégios, em que a formação para a cultura clássica é ao mesmo tempo um processo de socialização para o status de elite. Os professores são, assim, convidados a trabalhar constantemente a partir dessa dupla função que lhes confere ao mesmo tempo um papel de agente moral e de instrutor.
O ensino, portanto, é uma profissão moral e, juntamente, um trabalho de instrução. Trata-se, assim, de um elemento invariável que estrutura tanto a tarefa quanto a identidade dos professores, marcando, ao mesmo tempo, toda a sua experiência do ofício. Ora, historicamente, constatamos que a missão de socializar os alunos, embora continue a ser importante, tende a passar para um segundo plano em relação à missão de instruí-lo. Enquanto a escola tradicional fornecia um forte enquadramento ideológico aos alunos e avaliava os professores, seja em sua vida moral e em sua conduta pessoal, seja quanto aos seus conhecimentos pedagógicos, no século XX, a escola põe mais e mais peso na missão de instrução. 2.2.2 Os tempos escolares. No plano da organização, a realização dessa dupla função, moralização e instrução, se resolve em princípio graças ao tempo escolar, ou seja, por um contato frequente e prolongado dos alunos com a escola, e isso com uma duração cada vez maior. Desse ponto de vista, o ensino escolar é um trabalho coletivo que acontece durante vários anos e conta com os diversos professores que se revezam para realizar uma ação educativa sobre os alunos. Graças a essa longa duração, que ocupa atualmente uma parte cada vez maior da vida humana, em torno de 15 anos de vida, a maioria das crianças acabam se socializando e assimilando, individualmente falando, as normas e conhecimentos que estão na base da vida em sociedade. O tempo escolar é constituído inicialmente por um contínuo objetivo, mensurável, quantificável e administrável, mas em seguida ele é repartido, planejado, ritmado de acordo com avaliações, ciclos regulares repetitivos. Essa estruturação temporal da organização escolar é extremamente exigente para os professores, pois ela puxa constantemente para a frente, obrigando-os a seguir esse ciclo coletivo e abstrato, que não depende nem da rapidez nem da lentidão do aprendizado dos alunos. Essa temporalidade reproduz em grande escala o universo do mundo do trabalho, cadenciado como um relógio. Ela arranca as crianças da indolência e da acronia das brincadeiras para mergulhá-las num mundo onde é medido, contado e calculado abstratamente. Tal dia, a tal hora, elas deverão aprender tal coisa numa duração pré-determinada e sobre o que serão avaliadas mais tarde, às vezes muito depois. Esse tempo escolar, portanto, é o tempo sério e importante com consequências graves para o futuro. Os atrasos, as faltas, as ausências, os descuidos se acumulam e passam a contar, constituindo fatores de fracasso ou de sucesso, enfim, de diferenciação escolar e mais tarde social. O tempo escolar, portanto, é potencialmente formador, porque impõe, para além dos conteúdos transmitidos, normas independentes de variações individuais e aplicáveis a todos. O tempo escolar é um tempo social e administrativo imposto aos indivíduos, é um tempo forçado. É por isso que uma das tarefas fundamentais dos professores é ocupar os alunos, não deixá-los por conta, sem nada para fazer, mas ao contrário, ocupá-los com atividades. Não ter mais o que dizer ou fazer quando ainda sobra tempo à disposição é um dos pavores básicos dos professores. E o temor que isso gera é geralmente muito importante no início de sua carreira. O tempo escolar comporta ainda uma forte dimensão histórica, na medida em que os acontecimentos anteriores determinam os acontecimentos atuais ou futuros. O que acontece no início do ano pesa enormemente sobre o que acontecerá depois. O que é feito desde o começo do ensino fundamental ou mesmo no maternal, muitas vezes é decisivo para a continuação do caminho do aluno. O mesmo vale para as turmas, em que os acontecimentos constituem uma trama histórica que delineia, em larga medida, o desenvolvimento das atividades posteriores.
Além disso, é evidente que o tempo escolar não acompanha diretamente o tempo da aprendizagem dos alunos. Um dos maiores problemas da escola é ajustar esses dois tempos. O aprendizado requer um tempo variável, segundo os indivíduos e os grupos, ao passo que o tempo escolar segue invariavelmente ritmos de aprendizagem coletivos e institucionais. Fora isso, o tempo escolar é condicionado por toda sorte de exigências que não têm nenhuma relação com a aprendizagem. Exigência social, financeira, sindical, religiosa, etc. Isso significa que o professor, diferentemente de um artista ou de um artesão, por exemplo, não para de trabalhar quando sua obra está pronta ou quando termina uma atividade naturalmente, como para o jardineiro médico, ou ainda como resultado lógico de sua ação. Para terminar o trabalho do professor, depende de outras exigências burocráticas, sindicais, profissionais, etc. Tempo administrativo, tempo histórico, o tempo escolar também é um tempo subjetivo, um tempo fenomenológico, Hargreaves, 1994, que reflete as expectativas, as representações e a vivência dos indivíduos que se encontram imersos nele. Por causa disso, ele está ligado às preocupações e ocupações dos professores e dos demais atores escolares. Pode tratar-se assim de um tempo afetivo, um tempo em que os atores entram de corpo e alma, que neste sentido conta pouco, o trabalho transcende. Desse modo, o tempo contável invade a noite adentro, os fins de semana, etc. É sempre pouco, insuficiente. Esse é o tempo dos apaixonados pelo ensino. David e Paier, 1991. Pode ser também um tempo sem graça, um tempo sem interesse, em que não se faz mais do que deixá-lo passar, em que se trabalha apenas cumprindo as horas previstas e esperando a aposentadoria. É o tempo dos desiludidos com o ensino. David Paier, 1991. Resumindo, podemos perceber que o tempo escolar não é uniforme, mas remetido concretamente a práticas, a significações e a diferentes níveis de envolvimento na profissão. Inspirado na antropologia de Hall, 1992. Hargreaves, 1994, página 95 a 114, analisa diferentes tipos de tempos escolares, o tempo político, o tempo administrativo e o tempo fenomenológico, e mostra que eles estão ligados a problemas e engajamentos diversos, de acordo com os professores e os administradores. Os primeiros se encontram, sobretudo, imersos num tempo policrônico, dentro do qual várias coisas são produzidas simultaneamente e que está relacionado aos diferentes tempos dos alunos, da aprendizagem, das relações humanas, dos projetos. Já os segundos se movem num tempo, sobretudo, monocrômico, linear e programado, dominado por objetivos, resultados, datas de implantação e por sequências de ações organizadas. Em diversas ocasiões, retornaremos a essa importante questão do tempo escolar, que interfere em diversos níveis e aspectos da docência. 2.2.3 Fins e meios da escola. Outro fenômeno que nos parece característico da organização escolar reside na amplitude e na ambição dos fins a que ela se propõe e na imprecisão, às vezes ambiguidade, dos meios de que se utiliza para atingi-los. Hansfeld, 1980, Durand, 1996. Estudaremos esse fenômeno adiante, quando abordarmos o mandato do trabalho docente. Assim, assinalemos aqui que a escola, desde o seu surgimento, tem se dedicado a alcançar finalidades bastante ambiciosas: difundir as luzes graças à alfabetização, promover uma ética social, formar cidadãos esclarecidos, melhorar o destino das classes trabalhadoras, formar pessoas equilibradas, etc. Essas finalidades são relativamente claras, apesar de discutíveis. Contudo, os meios concretos para atingi-las
são extremamente diversificados e variáveis. Além disso, são entregues ao critério dos professores, que devem interpretar grandes fins em função de situações concretas e agir com meios limitados, sem nunca poder verificar se os fins foram atingidos. A escola persegue fins não apenas gerais e ambiciosos, mas também heterogêneos e às vezes até potencialmente contraditórios. Assegurar o bem-estar de todos e garantir o respeito às diferenças, favorecer o sucesso da maioria dos alunos, valorizando ao mesmo tempo os alunos mais dotados, funcionar segundo um princípio de igualdade e de cooperação entre todos os alunos e estimular ao mesmo tempo a competição. Esses fins podem, com certeza, conciliar-se na retórica educativa, mas no contexto concreto das escolas, onde os recursos são limitados e o tempo contado, eles levantam necessariamente o problema da compatibilidade e da hierarquização. Ou, mais uma vez, esse problema é repassado às mãos dos professores, que deverão escolher por si mesmos os fins, em função de seus recursos, crenças, valores, etc. Por exemplo, atualmente são os professores que têm que decidir quanto tempo dedicarão aos alunos que passam por dificuldades de aprendizagem. O resultado disso, veremos no capítulo 6, é um trabalho de seleção e de adaptação de objetivos escolares feitos pelos próprios professores. 2.2.4 O docente, um executor dotado de certa autonomia. Outro fenômeno importante consiste no fato de que os professores sempre foram um corpo de executantes que, como tal, nunca participou da seleção da cultura escolar e da definição dos saberes necessários para a formação dos alunos. Provenientes de comunidades religiosas ou de grupos leigos, os professores são historicamente vistos como estando subordinados aos serviços de autoridades mais altas. Deus, a Igreja, o Estado, a nação, etc. E as causas mais nobres do que eles. Seu lugar de agir é a sala de aula, mas a classe é ao mesmo tempo o limite de seu poder. Historicamente, em diferentes épocas, os professores procuraram escapar dessa limitação, aderindo, por exemplo, a causas ou ideais políticos, geralmente de esquerda, liberais, socialistas, democráticos, que pudessem recolocar em discussão a função conservadora da escola. Na França, a escola republicana representa, do ponto de vista dos professores, um modo de conduzir a luta política contra as elites tradicionais, tanto fora quanto dentro das escolas. Nos Estados Unidos, os anos de 1950 e 1960 também se caracterizam por uma politização dos professores, que vão posicionar-se principalmente na defesa das minorias raciais. Contudo, na maioria dos países europeus e norte-americanos, a politização do ensino teve longa duração. Colocando-a em relação com a organização social do trabalho nas sociedades modernas, essa situação de executantes revela-se típica da economia capitalista, na qual a posição dos trabalhadores se define globalmente pela ausência de controle sobre o processo de trabalho, seus conteúdos e seu desenvolvimento. Contudo, mesmo no trabalho industrial e especializado, ao extremo, essa ausência de controle nunca chega a ser completa, pois os trabalhadores assumem concretamente a realização do processo de trabalho e podem, portanto, atuar de diversas maneiras sobre ele, torná-lo mais lento, resistir a ele, etc. Ora, a margem de manobra dos professores é maior, pois eles gozam de uma certa autonomia para realizar seu trabalho. Nesse sentido, sua posição de executantes não se confunde com a dos trabalhadores industriais, atomizados sobre a esteira de produção.
Apesar disso, essa dupla posição ao mesmo tempo de executantes e autônomos se traduz também em tensões em dilemas, podendo, conforme os professores invistam em um ou outro polo, execução ou autonomia, desbocar em diferentes maneiras de assumir e viver sua identidade profissional. David Paier, 1991. Voltaremos adiante a essas características da organização escolar e do trabalho docente, a fim de analisá-las mais detalhadamente e ver suas nuances em função das variações e contingências que sempre surgem quando se procede ao estudo das organizações escolares concretas. Contudo, sem pretender desviar da questão, o desenvolvimento precedente faz entrever que a escola, se considerarmos suas características em conjunto, em sua configuração original e sua presença simultânea dentro de uma só e mesma organização, possui uma estrutura organizacional praticamente única e que marca inevitavelmente a atividade dos agentes que trabalham nela. Ora, para os professores, essa estrutura organizacional não é apenas uma realidade objetiva, um ambiente neutro dentro do qual seu trabalho é feito. Ela constitui uma fonte de tensões, de dilemas próprios dessa profissão. Tensões e dilemas que eles precisam resolver diariamente para dar continuidade a realizar suas tarefas profissionais. O quadro 1 aponta algum desses dilemas existentes na organização escolar, os quais estudaremos mais detalhadamente nos capítulos seguintes. As características apresentadas no quadro 1, embora não sejam formais e variem consideravelmente de acordo com o contexto escolar e as situações concretas, não deixa de ser verdade que todos os docentes se confrontam com elas e precisam considerá-las em seu trabalho cotidiano. Ensinar é atuar ao mesmo tempo com grupos e com indivíduos, é perseguir fins imprecisos e ao mesmo tempo educar e instruir, etc. Essas características, dizíamos, constituem tensões internas à profissão, pois, devido à própria natureza da organização na qual trabalham, os docentes são convocados a resolver, ou pelo menos tentar resolver, os dilemas que se apresentam no próprio ambiente organizacional. Adiante veremos como, diante dessas tensões, os professores tendem a privilegiar as relações cotidianas com os alunos colegas de trabalho e distanciar-se de todos os agentes e aspectos da organização escolar que não lhes parecem ser de sua responsabilidade. Quadro 1. As tensões e dilemas internos do trabalho docente em relação à organização escolar. A escola persegue fins gerais e ambiciosos. Os meios são imprecisos e deixados ao critério dos professores. A escola persegue fins heterogêneos e potencialmente contraditórios. A hierarquização desses fins é deixada a cargo dos professores. A escola possui uma cultura distinta das culturas ambientais, locais, familiares, etc. O professor deve integrar nela os alunos, cuja presença na escola é obrigatória e não voluntária. O professor trabalha com coletividades, os grupos, as classes. Ele deve atuar sobre indivíduos que só aprendem querendo. O professor trabalha em função de padrões gerais. Ele deve considerar as diferenças individuais. O professor cumpre uma missão moral de socialização. Ele cumpre a missão de instruir e é principalmente em relação a ela que sua performance é avaliada, as notas dos alunos. As escolas e a classe são ambientes controlados. São também ambientes abertos nos quais os alunos escapam constantemente à influência dos professores. A escola e a classe são regidas por um tempo administrativo, independentemente dos indivíduos da aprendizagem. A aprendizagem e o ensino remetem a tempo de vivências, situados em contextos que lhe dão sentido.
A ordem da classe já é dada, definida pela organização. Também é uma ordem construída por definir, que depende da iniciativa de professores e alunos. O docente apenas executa. O docente goza de uma certa autonomia. No capítulo 3, seguiremos o mesmo trilho, mas então exploraremos fenômenos como a burocratização da escola moderna